Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Me chamo Fred Sardinha e no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso com você, sobre cortar o cordão umbilical, que é um tema que está nesse livro aqui, ó, O Homem à Procura de Si Mesmo. Esse livro é um dos primeiros livros é o primeiro livro, né, que eu estou meditando na comunidade que eu criei. O nome da comunidade é Ser.eu. É uma comunidade para você ter conhecimento sobre si mesmo, melhorar o seu autoconhecimento, melhorar a sua autodescoberta. Quanto mais você se descobre, mais maduro você se torna, mais você conhece o seu potencial, o seu temperamento, até onde você pode ir. Muitas pessoas hoje estão bloqueadas, paralisadas, porque não sabem do seu potencial. E dentro desse livro aqui, a gente, lá na comunidade, você tem a oportunidade de fazer uma meditação de ali, a meditação desse livro tem 27 minutos, o livro inteiro. Um livro que tem aproximadamente aqui é, 300 e poucas páginas, 200 e poucas páginas, eu pude ali meditar com você. Mas tem uma parte aqui que fala sobre cortando o cordão umbilical psicológico, que o autor, Rolomei, ele fala assim, ó, o bebê torna-se fisicamente indivíduo quando o cordão umbilical é cortado ao nascer. Ali deixa de ter esse contato com a mãe para se tornar um indivíduo, ou seja, vai para o mundo. Você vai agora viver a sua vida. Você vai agora assumir as suas responsabilidades. Lógico que um bebê não assume as suas responsabilidades, mas a palavra que está sendo dita ali inconscientemente, assim, se assim eu posso dizer, é a mãe se desvinculando do bebê, o bebê se desvinculando da mãe. Ou seja, cada um vai viver a sua vida, por mais que tenha todo o processo de amamentação, mas dali para frente é só o crescimento. O texto continua dizendo assim: a menos, porém, que o cordão psicológico seja também rompido ao seu devido tempo. Ele permanecerá uma criança insegura, atada ao ambiente paterno. Isso aqui, se os pais, eu como pai, você como pai, não entender que existe um cordão psicológico, cordão umbilical psicológico, se esse cordão não for rompido, se esse cordão não for rompido mesmo, a palavra é rompido. Se os pais não entenderem isso, vão prendendo o seu filho, seus filhos, psicologicamente. Então, não é só romper fisicamente, mas é romper também psicologicamente. Não irá mais longe que a corda que o prende. Seu desenvolvimento é bloqueado e a liberdade para evoluir volta-se para o interior, embebida de ira e ressentimento. Eu não sei se você conhece pessoas que têm ira, que têm ressentimento, mas pessoas que são iradas, que têm ressentimentos, isso tem a ver, segundo Rolomei, com o cordão umbilical psicológico. O pai e a mãe prenderam esse filho psicologicamente. Esse filho, hoje, ele é irado no meio da sociedade. Ele tem ressentimento de coisas por conta desse tempo. Eu, como pai, você, como pai, nós precisamos nos conhecer. Por quê? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende qual é o nosso papel na vida dos nossos filhos. Mais a gente entende o que a gente precisa fazer com eles. Qual que é a nossa função na vida dos nossos filhos. Que não é prendê-los, que não é deixá-los em condições emocionais vulneráveis para que esse filho ele não só rompa o cordão umbilical que é criado ali com a mãe no processo de desenvolvimento dentro do processo ali gestacional, mas psicologicamente. Ou seja, eu preciso liberar o meu filho. Ele não tem discernimento ainda. Sou eu que, como adulto, preciso me conhecer para não prender o meu filho. Então, as pessoas que hoje estão embebidas, como diz ele, né, embebida de ira e ressentimento, essas pessoas trazem coisas do cordão umbilical psicológico, palavras que foram lançadas. Às vezes o pai lança a palavra assim: você é o amor da minha vida. Você nunca vai amar ninguém, você só vai só me amar.
A mãe diz para o filho: você é o amor da minha vida. Mesmo quando você casar, você ainda será meu, o meu menino. Aí o cara se casa, até o texto aqui diz assim, né? É, ele diz assim: estas são as pessoas que, embora se sintam bem na extremidade da corda, ficam profundamente perturbadas diante do casamento ou do primeiro emprego e, eventualmente, ao enfrentar a morte. E olha como que as palavras que os pais lançam sobre os filhos, elas têm impacto na vida social. Porque esse cordão umbilical preso faz com que a pessoa, diante do casamento, que ele diz assim, profundamente perturbadas, ficam perturbadas diante do casamento. Ou do primeiro emprego. Ou seja, a vida, a vocação, assumir a vocação, a pessoa fica perturbada. Ao assumir um emprego, a pessoa fica perturbada. Por quê? Porque ainda não foi liberada pelos pais. Não é, e aqui não é trazer uma culpa para os pais, mas trazer uma clareza para que você, como pai, se hoje você tem um filho pequeno, você tem tempo ainda de corrigir isso, que você corrija. Porque isso aqui para mim é uma reflexão para a minha vida. As reflexões que eu faço na comunidade, exatamente para quê? Para que as pessoas possam pensar sobre a sua vida, eu digo até assim, refletir sobre as suas vidas e perceber o que elas estão fazendo com as suas vidas por falta de autoconhecimento. Porque se um pai e uma mãe se conhecem, eles não vão fazer isso com seus filhos. Se o pai e uma mãe se entendem o ciclo da sua vida, entendem o que traz nos seus avós, né, entendem o que traz nos seus pais, e percebem que o ciclo precisa ser quebrado para que os filhos sejam liberados, se os pais não se conhecem para terem esse tipo de comportamento aqui, irão continuar fazendo as mesmas coisas. Aí você continua com os mesmos comportamentos com seus filhos, porque você repete dos seus pais, você não quebra os ciclos, mantém os seus filhos com o cordão umbilical psicológico preso, pessoas iradas, pessoas ressentidas, pessoas perturbadas no seu casamento, no seu trabalho, porque o adulto que o guiou de maneira onde não se conhecia, e o fato de não se conhecer guiou por caminhos emocionais desordenados. Então, isso aqui se trata de uma falta de conhecimento de si. Diante de cada crise, tendem, figurada ou literalmente, a voltar para a mãe. Aí ele fala assim, né? Um jovem marido declarou: não posso amar bastante minha mulher porque amo demais a minha mãe. Olha só uma declaração que acontece cotidianamente. Às vezes o cara ele tá casado, mas todos os dias ele acha que tem que ligar para a mãe. Todos os dias ele tem que falar com a mãe. Ele fala assim para a esposa: eu amo muito a minha mãe, eu amo muito a minha mãe, eu não posso deixar a minha mãe, eu não posso, quem disse que não pode? Internamente, você tá ligado com a sua mãe, por conta de palavras que talvez ela disse para você assim: você será sempre meu menininho. E o cara tá com 30, 40 anos assumindo essa postura de menino. E isso não é uma maldade. É uma falta de entendimento emocional do que você viveu com a sua mãe. Então, essa palavra aqui é muito forte. O jovem marido declarou: não posso amar bastante minha mulher, porque amo demais a minha mãe. Seu único erro, diz Rolomei, seu único erro foi usar a palavra amor no relacionamento com a mãe. Olha aí. Esse sentimento, quando verdadeiro, é expansivo e jamais exclui o amor dos semelhantes. Estar amarrado é que é exclusivo e impede de amar os outros. Hoje, a tendência a permanecer preso é particularmente forte, porque a sociedade demasiado alterada deixou de ser mãe no sentido de dar ao indivíduo um mínimo de apoio consistente. Ele tende assim muito mais a agarrar-se à mãe real de sua infância. É, aqui a gente vê que é uma prisão a esse amor da mãe infantil.
E você acha que esse amor infantil, ele deve permanecer, por falta de clareza. Às vezes não é nem você, mas você se casou com um homem ou com uma mulher que assume, eh, essa postura infantil por falta de autoconhecimento, por causa do cordão umbilical psicológico que ainda continua e ainda não sabe romper. Isso isso causa separação em muitos casamentos. Existem pessoas que estão separadas ou que estão no processo de separação por causa disso, porque a pessoa se casou, mas continua ali buscando esse lugar, esse agarramento com a mãe. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu me lembro que eu sempre fui muito agarrado com a minha mãe. Eu vivi um processo muito profundo com ela, porque ao ao perceber a separação dos meus pais, eu assumi um papel dentro da minha casa de homem fora do tempo. Ou seja, eu assumi o ser homem para minha mãe e assumi o ser homem para as minhas irmãs. O único homem era eu e meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram. Eu fiquei como homem da casa. Então eu acabei querendo mandar nas minhas irmãs. Eu acabei querendo assumir os pepinos emocionais da minha mãe. Eu acabei querendo assumir a casa. E isso me fez queimar etapas. Não só queimar etapas na minha vivência enquanto jovem, porque eu tinha ali por volta dos meus 15, 16 anos quando isso aconteceu, quando eu bati 18 anos, com 17 para 18 anos eu estava saindo de casa, porque eu dizia para minha mãe que eu ia ser jogador de futebol para tirar a minha mãe e as minhas irmãs da nossa cidade. Mas era de Magé, né, no Rio de Janeiro. Era a dor que eu estava assumindo que era a dor da minha mãe. Isso nem aconteceu, eu até tentei ser jogador de futebol, mas não aconteceu. Mas aquilo ali me fez entender o que eu estava vivendo naquela condição umbilical psicológica. E aí, o fato de eu ter saído de casa para jogar futebol foi aonde eu comecei a entender esse processo. Sair de casa me fez entender esse processo. Porque eu tive que me virar, eu tive que aprender muita coisa, tive que aprender a lidar com as pessoas, com os pepinos na vida. E isso me fez romper. Mas eu vejo que se eu não tivesse saído de casa para ver essa experiência, talvez eu não iria conseguir romper com esse cordão umbilical. Porque muitas vezes eu me deu vontade de desistir, por mais que eu não tenha conseguido ser jogador de futebol, mas muitas vezes eu estava lá com vontade de desistir, vontade de voltar para casa, vontade de estar com a minha mãe, vontade. E não era para eu ter feito isso. Graças a Deus eu não fiz, as circunstâncias me fizeram voltar, mas depois dali eu percebi que eu não tinha mais que estar em casa. Aí foi muito difícil para minha mãe, eu reconheço que foi difícil para minha mãe. Só que eu precisava viver esse rompimento emocional. Eu precisava viver esse rompimento psicológico. Eu precisava viver esse rompimento do cordão umbilical exatamente para que eu assumisse a minha vida. Se eu não fizesse isso, hoje eu teria dificuldade de viver o meu casamento. Hoje eu teria dificuldade até de perder a minha mãe. É muito difícil? É difícil. Foi muito difícil perder a minha mãe. Mas eu perdi minha mãe como adulto. Eu não perdi minha mãe como criança. Quando você perde alguém como criança, o trauma fica e e você tem um outro entendimento. Mas quando você perde alguém como adulto, você tem que ter maturidade, que é o ciclo da vida, e que aquela pessoa, você carrega ela no teu coração. Principalmente a minha mãe, eu carrego ela no meu coração. Depois que minha mãe faleceu, eu pensei, tudo aquilo que eu recebi dela, eu preciso fazer para as pessoas. Como minha mãe se comportou na família, como minha mãe se comportou na sociedade. Só que eu tenho que entender que aquilo foi a vida dela, o que foi bom eu trago para mim, só que eu preciso escrever uma nova história. Eu tenho uma folha em branco para escrever a minha nova história. A minha história familiar, a minha história profissional, a minha história enquanto cidadão, a minha história enquanto pai, e assim sucessivamente. Se eu não entendo isso, eu não amadureço. Se eu não amadureço, eu me mantenho agarrado ao cordão umbilical psicológico da minha mãe. E isso não me desvincula. Eu ainda fico com as vozes dela no meu ouvido, ainda fico com as palavras dela no meu ouvido. Lógico, muitas palavras da minha mãe surtem efeito na minha vida até hoje. A ter discernimento, a ponderar, a ter critério. Mas existem coisas que eu tenho que criar. Existem coisas que eu tenho que assumir. Existem coisas que eu
Eu tenho que romper. Imagina hoje, casado, se eu digo assim, eu amo mais a minha mãe do que a minha esposa. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Para mim, na minha percepção como homem casado, não tem cabimento eu amar mais a minha esposa, a minha mãe, do que a minha esposa. Por quê? Porque se eu olho o que aconteceu com a minha mãe, ela também largou a minha avó e foi se casar com meu pai. Aí a gente vai vendo que o, a vida, ela faz isso. A minha avó, ela largou a minha bisavó para casar com meu avô. Então, a ordem natural é isso acontecer. Eu, um dia, as minhas irmãs, um dia, como aconteceu, nós iríamos largar os nossos pais para vermos a nossa vida. Então faz todo sentido quando eu entendo que o que Rolomei está dizendo aqui é um amadurecimento pela via do autoconhecimento. Se você não entende que isso aqui acontece, que é um ciclo, se o pai, se a mãe, se você que é casado, ou você que pensa em se casar, se você não entende isso aqui, você vai pegar os seus filhos, fazer como uma galinha, colocar debaixo das asas e não deixar esse pintinho crescer. Não deixar o seu filho crescer. E você vai o tempo todo usar palavras emocionais. Se você, como esposa, se frustrou com seu marido, você transfere para o seu filho. Se você, como esposa, se decepcionou com a sua esposa, você transfere para os seus filhos. Se você viu seu pai, sua mãe, tal, teve complicações no casamento, você transfere e você vai transferindo. Ao invés de tornar aquele ser humano muito mais livre, livre desse cordão umbilical para que possa fluir na vida, você vai prendendo essa pessoa. E que pode ser um ótimo ser humano, mas começa a ter marcas. Isso aqui, sem pensar, uma pessoa quando não pensa nisso aqui, um ser humano, um adulto, quando não pensa nisso aqui, vai tendo comportamentos que aprisionam o filho, por falta de se conhecer. Então, quando eu criei tem pouco tempo a comunidade ser.eu, é exatamente para que você seja você e deixe os outros serem quem eles são. Filhos, nós vamos ajudar no processo, mas ali existe uma personalidade única, existe uma alma única, existe uma pessoa única que vai desabrochar na vida a partir da sua ajuda, da minha ajuda, dos nossos filhos, mas a vida é da pessoa, mesmo que seja meu filho. Ele vai precisar desenvolver os mecanismos. Eu, até um certo ponto, vou ajudar, mas depois é com ele. Não sei se você já percebeu um passarinho quando ele está no ninho. A mãe passarinho lá, o que ela faz? Ela sai do ninho, deixa o passarinho lá sozinho. O filhote traz comida. Vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Chega um momento que a asa começa a criar força e aquele passarinho sai do ninho. E aí ele não vai mais voar com o auxílio da mãe. Ele vai voar do seu jeito. Às vezes ele até se distancia da mãe e pega novos ares, se conecta com outros pássaros, sendo macho ou sendo fêmea. Daqui a pouco ele tem um acasalamento lá, não sei se é assim que diz, mas com outro pássaro. Daqui a pouco ali cria outros passarinhos. E a vida vai acontecendo assim. Olhe para as aves do céu. Você vai perceber que a natureza, ela nos ensina. Mas nós precisamos estar abertos a esse ensinamento exatamente para que a gente consiga entender como que deve acontecer com a nossa vida, com os nossos filhos. Entendendo isso, você começa a olhar para a sua vida e para os seus de uma maneira diferente. Você fica mais desapegado. E estando mais desapegado, você vai ensinar mais sobre a vida. Você vai preparar o seu filho para a vida. Eu vou preparar os meus filhos para a vida. Por que muitos adultos hoje não estão preparados para a vida? Porque não romperam o cordão umbilical. E ainda hoje estão amarrados emocionalmente, afetivamente a pai e a mãe. E acabam dizendo, eu amo mais o meu pai, eu amo mais a minha mãe do que o meu cônjuge, depois de estarem casados. Então, isso aqui, esse vídeo, é mais para que você consiga entender que o autoconhecimento, conhecer a sua história, se conhecer a história dos seus pais, porque eles são assim, cara, vai te trazer muita liberdade interior. E as suas decisões serão decisões com muito mais clareza. Você vai tendo clareza daquilo que você precisa viver e ser para os outros. O link da comunidade ser.eu está aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser entrar, já tem lá a primeira reflexão sobre esse livro.
sobre esse livro aqui, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ali você vai entender muitas coisas. As nossas aulas, elas serão todas às sextas ao vivo. Você vai estar no grupo no WhatsApp participando. Então, se você tem interesse, é um preço que você vai pagar anualmente, tá? Anualmente. Então, isso vai se renovar por ano. E toda sexta-feira nós vamos estar juntos, meditando sobre um livro, para que a gente possa tomar posse da nossa vida mesmo e sermos senhores daquilo que recebemos por graça, por dádiva. E se recebeu por dádiva, precisamos cuidar bem. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente cuida bem dessa self que o autor aqui fala, desse eu verdadeiro. Nós cuidamos do nosso eu verdadeiro quando nós nos conhecemos mais e melhor. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.